Boa noite. Estamos aqui na reta final do nosso curso, né? A gente está já quase terminando, estamos só a 2 itens das penas e gozos terrestres. E estamos na pergunta 934, onde falamos de um tema muito importante na vida de cada um de nós, que é a perda dos entes queridos. Situação é esta que já passamos, passaremos, ou estamos passando, e que apesar de toda a nossa formação espiritual, de todo o Cristo interno, de toda a luz que já trouxemos para o nosso espírito no esclarecimento da doutrina espírita, nós ainda sofremos. Nós ainda sentimos, como filhos ainda imperfeitos que somos, a dor da separação, não é? Quanto mais próximo o laço, mais difícil. Mas essa dificuldade se ameniza demais quando nós compreendemos a sabedoria de Deus, a perfeição divina. Quando nós estudamos aqui por esses anos todos, ao longo de muitos anos estamos estudando, aos que estão chegando agora também, já trazem a certeza de que esta passagem terrena é rápida, imprevisível, que nós não temos a menor condição de controlar os passos que dirigem cada um de nós, né? Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. E deixamos aqui os nossos entes amados para uma jornada nova, mas não separada dos irmãos que ficam na Terra. Nós, por estarmos aqui na vida material, temos a ideia precisa aqui na Terra de que estamos totalmente afastados, mas não estamos. Sabemos pelo nosso estudo que nos encontramos a esses irmãos durante a noite, nos nossos desdobramentos, onde somos levados à quinta dimensão, e nos encontramos a esses irmãos para a orientação, para que os laços sejam fortalecidos, para que os ajustes sejam feitos, a saudade seja apaziguada. Mas, para que isso ocorra, é necessário que haja o equilíbrio dos dois espíritos, para que essa situação não prejudique nenhum deles. As pessoas, às vezes, sofrem porque não têm notícias espirituais, ou não têm sonhos, ou não têm intuição, ou vão ao centro espírita em busca de uma resposta, e estas respostas, elas não vêm no prazo que nós queremos. Elas são trazidas no momento exato, em que estamos preparados, amadurecidos para compreender as mensagens. Então, nós não podemos dizer a um irmão que busca a nossa seara, eu tenho a informação do seu parente. Porque isto não é verdade. Estas informações, elas virão para cada um de nós, esses contatos serão trazidos mediante a nossa condição de compreender estes encontros. Por isso que é difícil termos. Somente Chico Xavier fazia isso com toda a propriedade, né? Trazia o nome da pessoa a qual ele trazia a mensagem. Mas nós estamos muito longe dessa condição, muito longe. Então, o nosso contato com esses irmãos é a ligação energética, é a ligação de pensamento e os encontros nos nossos deslocamentos. E ela vai trazer para nós a informação, esses encontros vão trazer informação. Quando o nosso irmão desencarnado, ou quando nós estivermos em condições de não prejudicar o nosso irmão que amamos, se nós não tivermos o equilíbrio necessário para esses encontros. E o Pai,
na sua sabedoria, Ele permite que os mentores nos levem ao conhecimento da situação desses irmãos desencarnados que amamos. Então, vamos parar de fazer hipóteses de encarnes, né? O irmão faleceu, então agora vai nascer a pessoa que faleceu. Nós não sabemos. O que nos cabe quando perdemos os que amamos, e todos nós já passamos por isso, é a fé convicta de que essas pessoas primeiramente estão vivas. Continuam o seu percurso, talvez até numa situação muito melhor do que estavam aqui, especialmente nos momentos de sofrimento físico, de desespero pela doença. Após os tratamentos na espiritualidade, essas pessoas refazem a sua condição perispiritual, encontrando saúde e uma condição de vida totalmente diferente. Os irmãos que morrem, desencarnam em situações espirituais em desequilíbrio, são trazidos para tratamento também nas colônias, nos hospitais, e muitas vezes não podem ter contato conosco nesses momentos, nessas situações que ainda estão em tratamento. Então, nos cabe o trabalho interno permanente para a aceitação, que não é fácil, especialmente quando é um filho, um pai, uma mãe, um companheiro, um irmão, né? Ou grandes amigos, pessoas que nós temos um convívio maior, às vezes por uma vida. Então, essa parte deste capítulo fala sobre isso, sobre o nosso exercício de resiliência, para compreender que nós também estaremos um dia abandonando os que amamos aqui, para sermos recebidos lá, pelos que nos esperam. E sempre teremos alguém aqui. E sempre teremos alguém lá. Quando encarnamos, dizem os livros de Chico Xavier, dizem os romances, como é difícil encarnar. A morte do espírito, entre aspas. Porque deixamos a vida espiritual para estarmos aqui na Terra. E deixaremos pessoas lá. Ao longo da nossa existência espiritual, não material, essas separações diminuem, porque a necessidade do encarne diminui com a nossa evolução. Quanto mais evoluímos, menor a necessidade de encarnarmos. E quando tivermos que encarnar, menos, quando estivermos numa condição de quarta, quinta, sexta dimensão. Quarta já estamos praticamente, né? Nos mundos felizes, nos mundos de regeneração, onde não há separação entre encarnados e desencarnados, porque a parte sensorial e espiritual é toda desenvolvida. As ligações são próximas. Difícil o momento aqui, da terceira dimensão, porque nós vemos como algo que acabou, e não é verdade. O Cristo veio a nós, desencarnou, e veio em espírito nos provar que a vida permanece. E temos ainda, como espíritas, a possibilidade de ter essa experiência permanente, desse convívio com os nossos irmãos desencarnados através dos trabalhos espirituais, não é? Então, a pergunta de hoje. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente de nossa vontade. Ou seja, na nossa condição de evolução, por mais que a gente estude, por mais que a gente se reforme, a dor ainda existe, né? Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre, representa uma prova, uma expiação, e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos, pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto mais dispondes
de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Uma prova igual para todos. Na hora da separação, não existe nenhuma situação na Terra que possa amenizar esse sentimento. Nenhum dinheiro, nenhuma posição, nenhuma regalia dada. Somente o esclarecimento espiritual nos ajuda a entender este momento. 935. Que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações entre o além-túmulo? Muitas doutrinas na Terra, especialmente as protestantes, elas são absolutamente contra a comunicação espiritual, não é? No entanto, nós temos a comunicação com os irmãos como uma forma de aprendizado e cura. O nosso contato dentro do kardecismo com os irmãos espirituais é através do recebimento de orientação dos guias, que o Conselho Espiritual realiza, através da nossa intuição junto aos nossos mentores, e através da orientação dos irmãozinhos que já desencarnaram. Quando nós temos contato com o trabalho de orientação, que é o trabalho de encaminhamento dos irmãos desencarnados, nós entendemos como é lindo poder ter essa comunicação com os irmãos que foram, que estão na vida espiritual e que ainda não encontraram a compreensão desta separação, a compreensão dessa nova fase no plano espiritual. É uma das coisas mais lindas dentro do trabalho espiritual, é conversar com esses irmãos, trazer a eles a esperança, trazer a eles a compreensão, a ideia de que não há separação, né? E nós aqui, por estarmos encarnados num corpo tão embrutecido, quando meditamos, quando ouvimos uma música bonita, quando ouvimos, sintonizamos a nossa mente, a frequência crística que nós carregamos no peito, a frequência de Deus, a centelha sagrada, nós vamos perdendo estes medos, deste mundo espiritual, destas comunicações, que já antecipo, não é para ser realizada em casa, não é para ser realizada de qualquer maneira. Nós precisamos ter um lugar equilibrado, em oração, em prece, em irmandade, para que haja a proteção dos mentores. Sem a proteção de uma estrutura espiritual equilibrada e harmônica, as casas espirituais não conseguem trabalhar em harmonia. Então é necessário o equilíbrio, o amor e a humildade dentro da tarefa de cada trabalhador para que haja a proteção espiritual adequada dentro da casa. Somente aí é possível fazer um trabalho com a vida espiritual, com os irmãos desencarnados. Não para saber informações do nosso parente próximo. Os trabalhadores de uma casa espiritual digna, iluminada, protegida, não vão a trabalho espiritual em busca de interesses pessoais, mas sim em busca de orientação dos irmãos, que não têm esclarecimento e luz espiritual. Então, um trabalhador, um assistido não vai à seara pedindo informações do seu pai, do seu marido, do seu filho que desencarnou, mas sim o nosso equilíbrio e fortalecimento. Porque quanto mais equilibrado estivermos, mais fácil será a comunicação com esses irmãos, através do trabalho individual dos nossos guias, nos levando em deslocamento ao encontro das colônias espirituais. Vocês conseguem entender isso? Qual a função real de uma casa espírita? Por isso que não pode frequentar um lugar que traz cartas prontas, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esse espiritismo facilitador, esse espiritismo
das respostas imediatas, né? As comunicações vêm dentro do nosso merecimento e do nosso equilíbrio, tá certo? Então, as comunicações para todas as doutrinas cristãs, exceto o espiritismo, as doutrinas espíritas, a doutrina espírita, as comunicações não ocorrem, né? Então, como responde aqui, não pode haver nisso profanação, quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente, ou seja, como vai se proceder essa comunicação. A prova de que assim tendes no fato de que os espíritos que vos consagram afeição acodem com prazer ao vosso chamado. Sente-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse feito leviamente. O que seria fazer isso leviamente? Olha, eu vou lá no centro porque eu vou ter uma carta hoje do meu irmão, né? Ou pessoas que cobram para falar da vida espiritual dos nossos parentes. Então, hoje a gente está numa condição espiritual de discernir claramente como agir perante a vida espiritual e como agir perante as casas espirituais. Por isso que a Seara, ela tem esse trabalho tão discreto em relação a essas comunicações, né? Porque elas exigem equilíbrio dos médiuns, exigem que nós, ao estarmos dentro de uma casa espírita, tenhamos ali tratamento e orientação, recebendo de nossos protetores as comunicações no devido momento e na hora exata. Eu perdi vários parentes, eu estou na Seara, alguns tempos fora da Seara, mas desde os 21 anos, vou fazer 60, então praticamente 40 anos dentro da Seara, e eu nunca tive uma sensação desta. Vou te falar sobre o seu parente, vou te trazer uma informação sobre aquele, vou te escrever uma psicografia sobre aquilo. Não. As pessoas vão em trabalho ao serviço do semelhante. E aí ocorre a comunicação espontânea, nos sonhos, nas intuições, nas preces, para aqueles que buscam primeiramente o trabalho ao semelhante. É aquilo, faz pelo outro, que o alto te traz tudo o que a gente precisa. Então não fiquem ansiosos. Eu não tenho informação do meu marido que morreu. Nunca tive. Eu não posso ter ansiedade. Eu não sei se ele está bem, se ele está em tratamento. Eu não sei se ele tem condição de falar comigo. Nós não sabemos. E como espíritas fervorosos na crença do Cristo interno, nós sabemos que tudo tem um momento. Tudo tem um porquê. E talvez as comunicações frequentes nos prejudicariam no andar da carruagem aqui na Terra. Nós estamos aqui focados no desenvolvimento profissional, no cuidado do filho, do esposo, da vida social, da vida do nosso espírito, da parte emocional, do nosso lazer também, de tudo que a gente faz aqui. Precisa ter muito equilíbrio para ter uma comunicação direta com os nossos parentes. É muito difícil. Por isso que o alto fecha esse canal. Mas não que ele não exista. E nós sabemos, pelo kardecismo, que nos mundos regenerativos, a comunicação é permanente. Tá? 936. Como é que as dores... Desculpa, eu fui assaltada, a Rose até sabe. E roubaram meus óculos. Eu tô sem óculos, tá difícil de ler aqui. Se eu não conseguir, Rose, eu vou pedir para você ler para mim. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhes eram caros na terra.
mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao andamento dos que o choram e talvez a sua reunião com estes. Até deu para ler, mas desculpa, estou lendo mal. Podia ter roubado tudo, menos o óculos. Mas, se precisar, eu leio, tá? Pergunta para nós. Quando nós estamos aqui rebeldes com a não aceitação da perda, é claro que quando um irmão que amamos morre, nós sofremos, até nos revoltamos um pouco, nós ficamos indignados. A coisa momentânea, nós temos aquela sensação imediata, né? Mas esses sentimentos, eles permanecendo por muito tempo em nós, permanecendo a dor interna por muito tempo, isso é passado para os nossos irmãos desencarnados. O pensamento é um fio que liga as mentes. Nós estamos aqui numa rede, como uma teia de aranha, ligados a fios que nos conectam. Quando nós temos um irmão desencarnado, este fio continua ligado. O que eu sinto, ele pode sentir. E o que ele sente, eu posso sentir também. O que faz com que o pós-trauma, né, porque é um momento meio traumático para todos nós ainda, por sermos ainda tão imaturos na espiritualidade, é um pouco traumático. Passando o momento do desencarne dos nossos irmãos, nós passamos o luto, recomeçamos nossa vidinha, o tempo vai andando, nós vamos assimilando. E como cristão, nós devemos entender que a melhor ação para nós e para o irmão é o amor. E a dor, a revolta, a tristeza, elas não simbolizam o amor crístico, o amor de Deus. Então vamos trabalhar o amor divino, da alegria, do bem-querer, imaginar a pessoa feliz, imaginar a pessoa saudável, nos vales lindos que imaginamos, porque todos nós temos dentro do nosso mental uma ideia do que seja uma vida espiritual, uma cidade espiritual repleta de natureza, de pessoas ali em harmonia, para que esta conexão pós o período difícil da separação, no dia a dia se torne algo sereno. Como aquela pessoa que está viajando para um país longe, que nós sabemos que está feliz, que nós não podemos encontrar, mas nós podemos orar por ela e sentir como ela está. Encontramos à noite certamente, não lembramos por quê. Porque não temos ainda o equilíbrio para lembrarmos de todas as impressões espirituais. Então nós encontramos esses irmãos e muitas vezes não lembramos, para não desequilibrar a nossa vida aqui na Terra, né? Então, o querer bem, permitir que esse irmão não esteja preso a nós. Às vezes as pessoas sofrem tanto aqui na Terra, tão inconformadas, uma rebeldia tão grande pelo desencarne de alguém que ama, que a pessoa que foi, ela fica tão angustiada, tão preocupada, que ela não consegue se desligar da vida terrena. Então, para ambos, treinar a fé da vida eterna, do encontro certeiro, e de que o que melhor podemos oferecer ao irmão é estarmos bem. Porque eles nos vendo bem, eles estarão felizes. Não é fácil. Não é fácil. Mas nós temos que fazer esta tarefa.
por nós e por eles. Porque nós estaremos muito brevemente ao lado deles. Muito brevemente. Aqui demora, porque aqui nós estamos na terceira dimensão, quarta dimensão, passado, presente e futuro. Na quinta dimensão não tem isso. Não tem essa noção de tempo. Então é rápido. É muito mais difícil para nós que estamos na Terra do que para quem vai. Para quem vai passar mais rápido. A não ser os irmãos que permanecem na Terra. Aí eles têm a mesma sensação temporal que nós. Então o que nós temos que fazer? A oração por esses irmãos, para que eles estejam bem. Para que eles estejam na luz. Para que eles estejam como hoje, numa aula assim, ao nosso lado, estudando. Para que eles possam, nos momentos de oração, estarem ao nosso lado. Que eles podem ser trazidos, quando estamos em prece, em trabalho espiritual, eles podem ser trazidos para juntos, comungar deste momento de oração. Tá bom? Acabou essa parte, achei que tinha mais pergunta dessa parte, acabou. Então, ele fala aqui, eu até fiz as anotações, agora a letra é muito pequenininha, eu fiz algumas anotações, mas sem o óculos eu não vou conseguir ler as minhas anotações. Deixa eu ver que horas são. 32. Então, eu vou começar aqui a outra parte, tá bom? Que são as decepções, as ingratidões e as afeições. Esse aqui é um tema que a gente começa diferente, sai do desencarne e fala da ingratidão. Qual de nós não foi ainda vítima da ingratidão? Acho que todos nós, né? E qual de nós já não gerou um sentimento de ingratidão no irmão? Eu acho que todos nós. Certamente alguém já falou, a Marina não foi uma pessoa muito generosa, muito grata, muito digna. Então, a gente, nas nossas imperfeições, no nosso dia a dia, a gente gera e a gente recebe aquele sentimento de não compreensão, né? De ingratidão. E quando nós agimos na boa fé profunda e somos surpresos pela ingratidão. A ingratidão que fere a alma, né, daquelas pessoas que nós amamos muito, aquelas situações mais duras, são provas para nós. São provas de perdão, provas de resiliência, provas de aceitação das diversidades que nós temos aqui na Terra. Como está difícil aceitar as diversidades. Nós olhamos ao lado e vemos um mundo que luta hoje pelas suas opiniões, que guerreia pelos seus ideais, que mata pelas suas opiniões. Isto é uma prova para todos nós. Então, quando nós somos contrariados pela ingratidão, olha o que a espiritualidade nos fala. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade não são uma fonte de amargura? Sim, nós sofremos com essas ingratidões, né, com esses não reconhecimentos. Nós ainda estamos na Terra, a gente quer ser reconhecido, a gente quer um posicionamento de compensação, né, de um olhar de reconhecimento. São, porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis, serão muito mais infelizes do que vós. Aquele que pratica a injustiça sofre muito, né? Porque ainda está agindo dentro da imperfeição. A ingratidão é falha do egoísmo. É filha do egoísmo. E o egoísmo topará mais tarde com corações insensíveis. Ou seja, se eu promovo a injustiça, eu sofrerei a injustiça, como o seu próprio foi.
Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por praga a ingratidão. O Cristo é o maior exemplo. O irmão que veio à Terra fazer tudo o que veio por nós, pertencendo às egrégores espirituais elevadíssimas, sofreu todo tipo de ingratidão. Nós que somos imperfeitos não vamos sofrer. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos que o próprio Jesus foi, quando no mundo injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atendeis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levado em conta, e os que vos foram ingratos serão tanto mais punidos quanto mais lhe tenham sido ingratos. Então, quando nós recebemos a injúria, como nós vamos agir? Esta é a prova. O que o irmão está fazendo conosco, ele vai responder. Como eu reagirei? No perdão ou no revide? Na aceitação, na humildade ou na revolta? As decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo, a sensibilidade. Às vezes as pessoas falam, eu sou tão boa, né? Então vou me fechar um pouco para não receber tanta agressão. As pessoas falam muito isso. Sou muito ingênua, sou muito, assim, sensível. É justo embrutecermos o nosso coração com a injustiça humana, com a injustiça da terra? Não. Se nós já atingimos um nível de evolução, o que vem de fora vai alterar o meu crescimento aonde eu já cheguei? É justo isso conosco? Nós podemos nos proteger, o que é diferente, mas não nos endurecermos. Há uma grande diferença entre não aceitar mais a violência, por limite às injúrias, o afastamento ao que lhe faz mal, é diferente do que eu embrutecer, me revoltar, me empedrar internamente para não sofrer. Há uma diferença. Fora um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará de tantos remorsos de sua ingratidão. Então, o bem que nós fazemos, tendo gratidão ou não, ele já é um mérito para nós, já é um reconhecimento espiritual para nós. O que o nosso irmão vai ter que ajustar com isso é uma questão dele. E é tão comum no nosso planeta, nas uniões afetivas, né, nos relacionamentos de sociedade profissional, dentro do trabalho. Às vezes, pessoas que nós confiamos nos passam a perna. Às vezes, a infidelidade dentro do casamento. As brigas entre irmãos. Tanta coisa acaba no litígio, na justiça, né? Tão triste isso. Então, como é que nós vamos agir? Nós vamos fazer a nossa parte. A nossa parte qual é? Fazer o bem, agir na justiça, na verdade, sempre nos questionando. O que o Pai diria a mim nesse momento? Eu recebi esta ingratidão. O que Jesus diria para mim nesse momento? Como Jesus agiria? E nós vamos seguir o caminho do Cristo. Mas não esquecendo que às vezes a gente também é o causador da injustiça, né? Sem querer, a gente também faz as nossas nossas imperfeições trazem também problema para os nossos irmãos. Mas isso não impede
que cilia o sério e o coração. Ou seja, não impede que a gente sofra, né? Daí, não poderá nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível. Então, como fala a pergunta de cima, se eu fosse uma pessoa menos generosa, não sofreria menos? Quanto mais evoluído o espírito, mais feliz ele é. Quanto maior a vibração do espírito, mais paz ele encontra, independente do seu meio externo. Quando a pessoa vai evoluindo, vai subindo a escada da evolução espiritual, ela vai ser muito atacada na Terra. Porque onde há luz dentro da escuridão, a gente ainda vive aqui numa situação bastante sombria de diversidade espiritual, e onde há luz, há muita vontade de que esta luz se apague. Então há muita provação, há muita tentação. Aqueles que pregam a luz sofrem, são cobrados, são testados, são julgados. Ah, você não é espírita? Como é que você fez isso? A gente ouve isso às vezes, infelizmente. Mas nós temos que seguir sem endurecer o coração. Seguir o nosso propósito. A nossa conversa, a nossa consciência é nós com Cristo. Nós com o nosso mentor, nós com o alto. Quando a gente tem dúvida, aquela pessoa foi tão ruim para mim, né? Eu fui tão idiota, fui tão boba. Eu não fui boba. Eu fui o que eu sou. Eu fui dentro dos propósitos cristãos, o que eu tinha que ser. Ela não respeitou? Problema dela. Nos protejamos, vamos nos proteger. Nos protegemos, mas não vamos nos endurecer. É o que pede a espiritualidade, né? Pode se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de se lamentar de tê-los perdido. Às vezes a gente precisa se afastar. Quando aquela situação nos fere, a gente às vezes precisa se recolher um pouquinho, o que não significa a vingança, o revide, mas a gente não precisa estar do lado para tomar outra paulada. A gente pode se afastar um pouco, a gente pode se dar o direito de se recolher. Dar a outra face não é ficar apanhando do irmão, é saber perdoar, saber entender que o irmão não está em condições de dar mais que aquilo, tá? Mas não endurecer o coração. Endurecer o coração é a última possibilidade, que a gente vai cair no nível do irmão. Então, aqui continua. Assim sendo, não há de se lamentar de tê-los perdido. Mais tarde achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhe apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isto. Será o meio de vos colocardes acima dele. Lembrando também que a gente vai melhorando, a gente vai se achando cada vez melhor, mais bonzinho, e vai achando que todo mundo é injusto. A gente tem que lembrar também que às vezes a gente passa por injustiças, que nós estamos ali caminhando direitinho, que são coisas que nós já fizemos lá atrás, lá em outra encarnação, lá quando a gente não tinha um conhecimento ainda da nossa reforma moral, e isso volta como um aprendizado, como uma prova, às vezes até como um alerta. Olha como eu já mudei. Isso eu já fiz. Às vezes a gente até tem a humildade de falar. Me reconheci nessa pessoa. Porque não somos perfeitos, né? Então agora, o que a espiritualidade pede para nós? A última saída é endurecer o coração. Ah, o mundo está horrível, então eu vou ser ruim também. Eu não vou mais ser generosa, eu não vou fazer o bem.
Será que esta é a saída? Nos igualarmos? Não. O cristão não se iguala ao erro comum. Ele busca a sua transformação. E nós temos aí toda essa espiritualidade maravilhosa para nos ajudar a fazer isso. Tá bom?